Olá pessoal, estamos aqui com o Bruno, o nosso novo episódio da HF Rates. O Bruno ele é gerente executivo sênior, membro do Comitê da América Latina da FINIA. Estamos muito honrados de recebê-lo hoje para falar sobre um tema muito corrente na indústria, que é o tema do ESG, Environmental Social Governance. E todos somos impactados ultimamente com a urgência ambiental, que está tendo no mundo e diariamente com a vontade, a pulsão de conscientização social para que os pilares do ESG tenham concretização de resultados. É nesse contexto que a indústria no geral está se encaixando, mas principalmente a automotiva, que é cobrada diariamente, frequentemente, ainda mais em âmbito nacional. E a questão que a gente pode pôr aqui no primeiro pauta é a parte de quantificação da emissão de carbono. Então, esse é um tema muito recente e muito discutido na indústria. Então, a quantificação de carbono e a redução da emissão tem que ser não apenas no funcionamento do produto, no funcionamento do veículo, mas também na sua produção e na sua finalização. Bruno, o que você acha sobre essa questão? Giovana, primeiro, obrigado pela oportunidade que você e a HF têm proporcionado. Obrigado por estar aqui. Eu acho que o primeiro ponto de análise que eu faço, a gente chegar na questão de emissões, que a gente tenha de forma muito cartesiana o entendimento desse acrônimo ESG. Então, isso vem lá de trás, lá de 2004, foi criado, tiveram uma série de debates sobre essas questões dentro das organizações, e isso foi efetivamente expandido em 2015 com a ONU no desenvolvimento dos ODS, que nós chamamos de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, justamente para guiar a humanidade para a questão de gestão de recursos, mitigar a pobreza, entre uma série de outros fatores muito importantes envolvendo todas as nações. E em cima disso, eles, com o entendimento, eles avaliaram como que as indústrias elas poderiam ser inseridas nesse processo. E ele foi criado o Pacto Global. O Pacto Global, ele justamente é um braço da ONU no desenvolvimento dos objetivos sustentáveis e se utiliza do framework ESG, um conjunto de critérios, tanto em âmbito ambiental, social e de governança, e faz a gestão correta e análise de investimentos, das atividades, para que esses negócios se tornem sustentáveis. E entrando na questão de pegada de carbono, alguns dados importantes. Obviamente que eu costumo até dizer que eu vou lá no universo e volto para a Terra, falando desses conceitos todos, que são conceitos importantes quando a gente fala de uma série de vertentes inerentes à sustentabilidade. E uma delas é a questão de pegada de carbono, ou carbon footprint, que a gente lê muito nas disciplinas internacionais. Primeiro, alguns dados importantes. 15% das emissões de gases de efeito estufa emitidos globalmente são oriundos do segmento de transportes. E quando a gente abre um pouco mais o leque, pega esses 15% e avalia quais são os principais emissores, 70% disso, conforme a nossa conversa preliminar a essa, 70% é oriundo da indústria automobilística, dos carros, das máquinas agrícolas, dos caminhões e tudo. Então existe uma, como eu posso dizer, uma pressão muito grande para a indústria automobilística como um todo, e que a gente, é uma indústria extremamente complexa
em termos de cadeia produtiva. A gente costuma até avaliar que o segmento automotivo é uma das cadeias mais extensas que existe. Lá desde a cadeia primária de beneficiamento de minérios e outros compostos, até o produto final do consumidor. Então, muito extenso. Então, vai todos os tiers da cadeia, todos os fornecedores. Os tiers, quando eu falo fornecedores, subfornecedores, aí entram os sistemistas, entram as montadoras. Aí, quando nós pensamos no mercado de reposição, a gente tem as concessionárias, tem o distribuidor de autopeças, tem o varejo, tem o instalador, então, uma cadeia muito extensa. Então, a gente sofre uma série de pressões. Então, o que a gente avalia como ações principais? Desenvolver produtos mais sustentáveis, desenvolver operações, instalações mais sustentáveis, com energia alternativa, energia eólica, por exemplo, equipamentos mais eficientes. Aí, quando a gente fala no desenvolvimento de produto, até mesmo o programa Mover estabelece um ciclo do berço ao tubo. Nós, na FINIA, por exemplo, trabalhamos um processo chamado Design for Environment, que é projeto para o meio ambiente, que justamente se preocupa muito com essa questão do berço ao tubo. Todo o desenvolvimento de produto ele é avaliado junto com a cadeia de valor. Quando eu falo cadeia de valor, são todos os stakeholders envolvidos, todos os subfornecedores, fornecedores diretos, todos os nossos processos produtivos e até mesmo percepção e necessidade dos nossos clientes, para que a gente tenha produtos mais recicláveis e produtos que possam ser remanufaturados. Quando a gente diz manufaturado, são produtos dedicados à circularidade, economia circular. Então, quando a gente fala de instalações, justamente toda essa questão de desenvolvimento de processos, desenvolvimento de equipamentos que emitam menos. Por exemplo, a FINIA, desde 2018, a gente falando no chão, nós tivemos uma redução no consumo de energia da ordem de 5% no ano. E quando a gente fala de emissões, a gente vem um processo de redução de 10% na ordem de 10%. E com poder de irmos mais. Tá? E aí, quando a gente entra em Brasil, nós estamos aqui, né? O que nós podemos fazer? Então, indo também lá do universo, depois trazendo para a Terra, o Brasil hoje ele é o quinto maior emissor de gases de efeito estufa. Mas, em contrapartida, nós temos um caminhão de oportunidades. Primeiro, 85% da nossa energia produzida, ela é energia renovável. Isso nós somos, acho que, o segundo ou terceiro país com a matriz energética mais renovável, mais verde do mundo. O que nós temos mais? Quando a gente fala no desenvolvimento de produto, a hibridização, flex, que nós temos aqui no Chile, que não é de hoje, de longa data, e que a gente pode exportar isso para o mundo. Nós temos a própria eletrificação, óbvio, uma série de discussões ainda, principalmente relacionadas a essas questões de infraestrutura, alguns pontos, quando a gente analisa o flow, o berço ao túmulo, a gente tem algumas preocupações também de efetivamente sobre a melhor forma de se reciclar e a melhor forma de você obter o produto, para que você também não se utilize de grandes quantidades de recursos naturais. O lítio, por exemplo, ele é extraído em áreas extremamente pobres do mundo,
posso dizer, um dos maiores produtores de lítio do mundo se concentra no Chile, no Atacama. É uma das regiões mais pobres do mundo, falta água, e para que você faça a extração de 1 tonelada de lítio, onde se produz 55 baterias mais ou menos, você precisa de 2 milhões de litros de água. 2 milhões de litros. Então, são números assim, impressionantes. Óbvio que a indústria tem feito um trabalho de desenvolvimento muito grande para o desenvolvimento de outras tecnologias, de outros métodos de processo, para que a produção, o beneficiamento do minério lítio, ele seja, e de outras alternativas de outros minérios também, para a produção da bateria, o principal produto ali do segmento do carro, seja mais sustentável. Então a gente tem uma série de desafios. E não é o mercado de carbono que vai resolver isso. A gente precisa, de fato, arregaçar as mangas e fazer um trabalho de toda a indústria para que a gente tenha produtos e operações mais limpas. Não sei se eu pude ajudar a contribuir nessa questão. É do começo ao fim, né? A gente tem que pensar não é só na concepção de um projeto, mas desde a concepção, pensar o que eu vou fazer no final desse produto, desse sistema, para tornar ele sustentável daqui a anos. Exatamente. É outro ponto quando a gente avalia o mercado de reposição de autopeças. A gente tem uma frota substancialmente grande rodando no Brasil. A gente precisa desenvolver, nós como empresas, desenvolver produtos também para que a reparação desses veículos seja uma reparação mais sustentável, mais correta, mais responsável. Nós temos vastos desafios, mas eu vejo como grandes oportunidades. E aí não parte apenas dos engenheiros, dos projetistas, da equipe técnica, tem que partir de cima. Exato. Né? Então, a governança tem um papel fundamental, como você falou. Né? Se a governança, os stakeholders não abraçarem a causa, nada será concretizado em larga escala. A gente sabe disso. Mas, além disso, a gente tem os nossos trabalhadores, a competitividade, né? E a forma como isso é aplicado. Todos temos que virar embaixadores de um mundo mais verde, que a gente fala. Né? Mas não é só por virar. A gente tem que empregar isso no nosso dia a dia também. Exatamente. Né? E uma forma que acho que está em grande pauta é a conscientização desses colaboradores. Né? O que fazer para a gente conseguir implementar uma metodologia complexa, que até então não era cobrada com essa ciência, né? De uma forma visualizada, de uma forma que dê para ser aplicada na prática. Né? Isso é um grande questionamento que se faz hoje. Quando a gente fala desse processo, a gente costuma dizer no vocabulário de sustentabilidade que é o engajamento da cadeia de valor. Então a gente vai dos nossos fornecedores, a gente entra dentro da nossa empresa e o mais importante, do acrônimo ESG, eu acho que o G poderia até vir na frente. Ele é a base de processos de critérios ambientais e sociais mais robustos através dele. Primeiro, você falou lá de cima, né, do nosso CEO para seguindo a todos os níveis da organização. Eles precisam acreditar. Então a gente fala que a empresa, a organização, precisa ter um propósito. Precisa ter um propósito muito claro e uma visão muito clara. E disseminar isso de uma forma muito homogênea dentro da organização. E isso é complexo. Principalmente quando a gente tanto complexo para grandes empresas como para pequenas e médias empresas também. Esse rol eu vou deixar para o segundo step. Mas quando a gente fala de multinacionais, a gente lida com países diferentes, culturas diferentes. Então a harmonização, e o ESG nada mais é
de ter um framework, uma jornada aí que vai da identificação dos seus gaps, das suas necessidades, daquilo que você faz, daquilo que você não faz. Você precisa de engajamento com as pessoas. Sem pessoas não existe ESG, não existe inteligência artificial, não existe carro. Então as pessoas um ponto focal. As boas práticas das pessoas, a forma com que elas trabalham e a forma com que a empresa também oferece condições para que essas pessoas venham felizes trabalhar, elas trabalhem com segurança e conduzam processos com o estado da arte, posso dizer assim. Nós precisamos se preocupar com essas pessoas. Esse é um ponto importante. E aí a gente vai para um outro step da cadeia de valor. A gente vai para o nosso cliente. Sim. Tá? O nosso cliente, quando nós avaliamos um sistemista, a gente pensa numa montadora, a gente pensa num grande distribuidor de peças, a gente pensa no concessionário, a gente pensa no consumidor final. E hoje o consumidor final está mais exigente. Muito mais. Então ele já pensa, muitos deles já pensam em adquirir produtos e serviços que sejam mais sustentáveis. Muitas vezes eles pagam um pouco mais caro por isso. A gente chama de valor agregado. Gerar valor, não preço. Exato. Hoje nós estamos numa seara de discussão daquilo que, se nós vamos direcionar a nossa estratégia para preço, ou gerar valor, processos inovadores, processos sustentáveis, que ajudem a sociedade, ou seja, negócios amigos do meio ambiente. Tá? Então é um grande desafio. O S ali do acrônimo ESG é muito importante porque é ali que as coisas acontecem com uma base de sustentação muito grande da governança corporativa. E não é apenas gerar um valor, né? É gerar um valor positivo, que aquele cliente acredite que ele está comprando um bem, que ele também é a causa de uma positividade para o meio ambiente. Né? Então assim, olha, eu estou contribuindo, comprando um valor agregado um pouquinho mais caro, né? Mas eu faço um esforço da minha parte por acreditar que isso pode dar certo no futuro, muito próximo. Né? A mesma coisa que a gente vê com os carros elétricos, que eu estava falando. A gente já tem carro elétrico no mercado, novo, que se compara ao carro ICE, que a gente fala motorizado, né? A combustão, com preço competitivo, com benefícios de conforto, de dirigibilidade, uma experiência muito interessante e tecnológica, né? Mas também que garante para o consumidor a seguinte visão: nossa, não tenho aquela emissão todo dia quando eu ligo o motor, ou estou contribuindo. Porém, todos os anos têm desafios. Como deixar o descarte mais sustentável? E todo mundo está começando a se questionar de uma forma assim, muito mais, como que eu posso falar, didática sobre isso. Como assim, olha, compra um bem de consumo, até o celular que a gente está comentando, tá, mas qual a vida útil dele? Ele tem uma vida útil programada, né? Mas e se eu não quiser fazer um papel no consumismo, de comprar um celular daqui a 2 anos? Se eu sou o perfil de consumidor que gosta de ficar com o celular há anos, por conta que é o mesmo bem, só que eu não vou por mais um lixo, como a gente fala, uma humanidade, né? Mais um objeto de uma humanidade, eu vou reutilizar. Se eu descartar, ele vai ser reciclado? Legal, pode ser reutilizado? Esse é um questionamento que as pessoas estão fazendo. Não sei. Quando a gente for isso para a indústria, é uma escala totalmente diferente. Né? Então, acho que são questões que vão entrar muito em pauta agora. Vão entrar muito em pauta e ela não é o dever exclusivamente das empresas, mas a gente aposta muito, o público também faça o seu papel. Sim. De uma forma muito consciente, muito efetiva, que não torne esses processos complexos. Pensando no desenvolvimento que a gente chama de
cidades sustentáveis. Sim. Tá? Você tem um correto descarte de material, uma estrutura social robusta, uma transparência de governo, de poder público muito claro para a humanidade. Isso aí é uma questão muito importante que a gente também deve considerar que é uma necessidade dentro do conceito de cadeia de valor. Tá? Então é muito importante. E entra justamente nesse ponto relacionado a mentalidade e a forma de agir, a gente chama de comportamento do consumidor. Indo lá para os primórdios do marketing, Sim. A gente avalia dessa forma. Sim. Muito interessante e a gente aplica, fazer o básico bem feito. Exato. Todo mundo fala, né? Como vender um produto de valor agregado, mas tendo como cerne pessoas, o seu cliente. E às vezes o seu cliente não é simplesmente um tipo de perfil, na verdade, um universo de perfis. Né? A gente tem que vender para um mercado totalmente complexo, né? E totalmente volátil, né? Que se muda de dia para dia. Exato, um extremamente mais subjetivo, Exato. Em constante transformação e muito rápido. Sim. As transformações de hoje, muito rápidas. Bruno, acho que é muito legal, muito válido nossa conversa. Acho que a gente encerra por aqui o primeiro episódio, né? Eu agradeço a todo mundo que está nos assistindo, né? E, por favor, sintam-se à vontade aí para um próximo episódio do VF Tech Breaks. Obrigada. Obrigado, gente.